O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus às multidões: com quem vou comparar esta geração? São como crianças sentadas nas praças, que gritam para os colegas dizendo: tocamos flauta e vós não dançastes. Entoamos lamentações e vós não batestes no peito. Veio João, que não come nem bebe, e dizem: ele está com um demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: é um comilão e beberrão, amigo de cobradores de impostos e de pecadores. Mas a sabedoria foi reconhecida com base em suas obras. Palavra da salvação. E continuamos nesse tempo tão bonito que se dá até o nome de Kairós. É um tempo de muita graça para toda a igreja, porque Deus está nos chamando a essa conversão. Essa conversão que está baseada numa palavra que Ele disse: eu vou voltar para buscar os meus eleitos. E que Ele diz que é preciso que nós estejamos vigilantes. Esse é o tempo que nós estamos. Deus vai voltar, porque Ele veio a primeira vez justamente para nos justificar diante do Pai, diante de tantas coisas erradas que nós fazíamos, isso fruto do pecado original. Então essa é a sabedoria que justifica, como Jesus está dizendo aqui, né? A sabedoria foi reconhecida com base em suas obras. Jesus é essa grande sabedoria. Ele vem se expressar para nós, para dizer como é que nós devemos viver, como é que nós devemos caminhar. E Ele justifica tudo isso diante da cruz, quando Ele nos salva. E aqui entra agora, né, o Evangelho. Ou se aceita, ou não se aceita. Deus está cantando um canto. E qual é o canto? Eu vou voltar. Vigiai. E aqueles que entendem estão dizendo: Maranatá. Vem, Senhor Jesus. Então venha. Nós estamos aqui lutando. Então Deus canta esse canto e os filhos de Deus se justificam. Vão se justificando. Não querem ouvir. Ele canta um canto de lamentação e as pessoas dançam outro tipo de dança. Ele canta um canto de alegria e o povo não está nem aí, dança outro canto, canta outro canto. Não querem saber. Não querem. Deus foi desprezado. Era para ele ter sido acolhido, mas infelizmente ele foi desprezado por essa geração também. Não foi somente na geração no tempo de Jesus, foi na geração no tempo dos profetas,
foi na geração no tempo dos patriarcas, foi na geração do tempo de Adão e Eva, os dois também acabaram desprezando. Não quiseram. Mas Deus, na sua infinita bondade, Ele dá a última cartada. E as pessoas continuam dando as costas e não querem saber. Mas eu quero dizer para vocês que tem um pequeno grupo, um pequeno resto. No Antigo Testamento falava o resto de Israel. Para nós católicos existe um grupinho, né? Não é que todo mundo é católico, não é que todo mundo se converteu, é um grupo. E esse grupo está cantando a música que está sendo cantada e está dançando a música que está sendo cantada também. Mas é um grupo pequeno diante de uma grande maioria que não quer saber. E aí nós vamos vendo, né, diante da sabedoria, diante do que Deus fala, as pessoas vão deixando essa vida velha e vão entrando nessa vida nova, embora seja sofrido para essas pessoas, porque não é fácil, porque são questionados, são colocados de lado, são chamados disso e são chamados daquilo, e a pessoa, esse pequeno grupo, vai ali nessa firmeza, embora seja sofrido. E tem hora que esse grupo pensa, acha que não vai aguentar e gritam, né? Maranatá. Vem, Senhor Jesus. Porque está difícil. Mas estão dançando da forma como Deus está cantando. E aí nós vamos encontrando pessoas que vão entendendo, né? Por exemplo, rapazes que achavam que a felicidade deles estava no homossexualismo e eles estão deixando. E compreenderam, estão sendo justificados pela sabedoria de Deus. E eles entenderam e estão dizendo, eu não quero mais viver essa vida. Eu quero viver como Deus me ensinou, como Deus me criou. Eu não quero me deixar levar por essa mente que está me enganando, que eu sou uma coisa e eu não sou essa coisa, eu sou outra. Mas existe um grande grupo que está dizendo que não é isso. E para esses que estão mudando, não está sendo fácil. Porque são questionados de tudo quanto é forma. Mas estão sendo perseverantes. Mas estão gritando, Senhor, Maranatá. Vem, Senhor Jesus, o mais rápido possível, já que o Senhor disse que vem para nos levar, vem nos buscar. E aquelas moças, aquelas mulheres que estavam também entrando na onda dessa questão do aborto, também a mesma coisa, ouviram o canto, não matarás. O canto é esse. E se submeteram, não irei fazer mais. E aí vai fazendo parte desse pequeno grupo, embora, eu repito, seja questionada de tudo quanto é forma. São desprezados. Assim como Isaías fala em relação a Jesus, né? A escória da humanidade, falando em relação a Jesus, eles se tornam realmente a escória da humanidade, porque essa geração não quer saber disso. E vão lutando, e vão perseverando. E chega um momento que acham que não vão conseguir e gritam, vem Senhor Jesus, Maranatá. Vem em nosso auxílio. E aí nós vamos acrescentando, né? A corrupção, aqueles que estavam na corrupção também, estão mudando. E aí nós vamos
observando, nós vamos vendo essas pessoas rezando mais, procurando mais a Deus, se penitenciando, se revendo, pagando as suas dívidas antes que o Senhor venha. Esse dia eu estava, não sei com quem foi que eu estava conversando, né? Falando assim desses jovens, né? Há um movimento hoje dentro da igreja com esses jovens. E são assim, adolescentes que estão reconhecendo a forma de vestir, que a forma de vestir já não é aquela que eles foram aprendendo através desse modismo pagão que o mundo oferece. Então, estão mudando a sua forma de vestir e está sendo um problema. Né? Então, sendo questionados, você se veste como velhos, são velhinhos. E esses jovens não estão nem aí, estão nessa firmeza, se vestindo como Deus quer que se vistam, percebendo que não devem mostrar o corpo, que o corpo não está à venda, como aquela carne, né? Que está lá no açougue, que a pessoa chega lá e vai olhando, eu quero esse daqui, eu quero esse filé mignon, eu quero aquele de lá, eu quero aquele pedaço. E são questionados, mas estão firmes, sofridos, mas estão dizendo, vem Senhor Jesus. Estão indo conforme a sabedoria, estão indo conforme o canto, estão entendendo. E aí, aonde é que estão encontrando força? É nessa vida de oração. É se firmando na Sagrada Escritura, nos ensinamentos da igreja, naquele ou naquele sacerdote que ajuda e vai dizendo, é por aqui mesmo que você deve ir. Estão cantando. Mas é lamentável também quando nós olhamos dentro da própria igreja, dentro da hierarquia da igreja, dentro dos religiosos e religiosas, nós vamos vendo também, né, que tem aqueles que não estão ouvindo esse canto não e não querem ouvir. E estão dizendo que não é bem assim não, e estão entrando na onda realmente do mundo. E aí aqueles sacerdotes, aqueles religiosos, aqueles missionários que estão, né, procurando ser fiel porque estão ouvindo o canto, aí são criticados, aí vivem uma vida sofrida. E aí eles estão também dizendo, vem Senhor Jesus, Maranatá, vem, porque não está sendo fácil. É desprezado, sacerdote sendo desprezado pelos seus irmãos no sacerdócio, religiosas sendo desprezadas pelas suas irmãs religiosas, os irmãos religiosos sendo desprezados pelos seus irmãos religiosos, e os missionários sendo desprezados pelos seus irmãos missionários, porque estão ouvindo esse canto e querem viver como Deus pediu e pede que nós estejamos. Só que eu repito, o mundo, essa geração, como Jesus disse que é adúltera, está terrível. E não está fácil viver, não é fácil hoje viver a santidade. Não é fácil, porque nós somos incentivados a não viver a santidade. Na Idade Média era o contrário, né? A grande maioria procurava viver a santidade. E quem vivia a santidade era elogiado, era bem-quisto. Nessa geração é o contrário. Quem é elogiado é quem não vive.
É quem não quer, é quem faz que está vivendo, mas no fundo, não está vivendo. Olha que geração cruel. E Deus está cantando esse canto, né? Vigiai e orai. Vocês não sabem a hora que eu vou chegar. Eu virei como um ladrão. Ele está cantando aquela música das 10 virgens, das que estavam com as lâmpadas acesas, esperando, e aquelas que não estavam. Ele está cantando aquele canto para mostrar que as imprudentes, as virgens imprudentes, não entraram, ficaram do lado de fora. Ele está cantando, dizendo que aqueles que não querem viver como Ele quer, Ele vai dizer, não vos conheço. Que terrível Deus dizer assim, eu não te conheço. Só, meus irmãos, que isso vai ser para a grande maioria, viu? Vai ser para a maioria. E um pequeno resto que está vivendo essa felicidade, Deus vai dizer, eu te conheço, vinde bendito de meu Pai. É porque vocês não são assim sacerdotes. Vocês ouvem algumas coisas, mas vocês não ouvem tudo que nós ouvimos. E ali, quer seja numa conversa, quer seja numa confissão, nós vamos percebendo isso, que não está sendo fácil viver a santidade, não. É uma perseguição muito grande, grandiosa. Essas pessoas, elas estão vivendo pela graça de Deus, elas estão conseguindo perseverar pela graça de Deus e pela vontade que elas têm. Mas elas estão num ponto que elas estão dizendo, Senhor, dai-me a graça, vem logo, vem porque está feio a coisa, e está feia mesmo. Mas como Jesus também cantou, né? Ele cantou esse cântico, né? Que aquele que perseverar até o fim vai ser salvo. Ele cantou esse canto dizendo, olha, é nesse momento que é a hora de vocês darem o testemunho de fidelidade. E essas pessoas estão aí. Quer seja na igreja, enquanto participantes da igreja, quer nas suas casas, são perseguidos também, quer nos seus trabalhos também, nas escolas, nas universidades, nas faculdades da vida, há essa perseguição, porque as pessoas não querem cantar e nem dançar como Deus está pedindo. Há sempre um questionamento, não é bem assim. Deus não existe. Isso é conversa fiada. E o difícil é nós vermos que essas pessoas elas vão se perdendo. E o Senhor está vindo como um ladrão e elas estão sendo levadas nessa atitude de não acreditar, de não querer saber de Deus. Imagina, diz que Maquiavel, quando ele estava para morrer, né? Aí ele disse assim, estou indo para o inferno. Que lamentável. As últimas palavras dele foi essa, estou indo para o inferno. Ou melhor, ele está dizendo que ele estava indo para o inferno, porque na verdade ele não acreditava nem no céu nem no inferno. Para ele a vida estava acabando. Só que ele estava falando uma verdade, ele estava indo para o inferno mesmo. Porque pela vida que ele levou, de não querer saber de Deus, ele estava indo para o inferno mesmo. Aí nós encontramos os santos que dizem assim, estou indo para o céu. Não, mas eles estavam indo para o céu mesmo, porque levaram uma vida santa conforme Deus. Estou indo, o ladrão vem me buscar, Santa Teresinha dizia. Irmãs, rezem por mim. Está chegando a minha hora
mas repito, são poucos. E eu termino essa homilia dizendo e perguntando para você: vocês estão cantando e dançando conforme Deus? Ou vocês estão cantando e dançando conforme o demônio? Porque só existe dois cânticos, o de Deus e o do diabo. O do diabo é aquele canto que aparentemente nesse mundo está maravilhoso. E o de Deus, aparentemente nesse mundo é terrível. É só sofrimento, é só isso e só aquilo. Só que tudo vai se inverter quando ele voltar para buscar os que são fiéis, e também vai se inverter na hora que nós fecharmos os nossos olhos e abrirmos. Aí quem sofria não sofrerá mais, nunca mais. E o que não sofre, porque estão se achando, porque são até modernistas dizendo que Deus não sei o quê, Deus não existe, e estão se achando bom. Aí quando passar dessa vida para outra, aí eles vão sofrer para sempre. Vai ser triste e terrível. Que Deus nos dê então a graça da fidelidade. Porque o Senhor há de vir. Acorrei-lhe ao encontro. Ele é o príncipe da paz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa Mãe Maria Santíssima.